Os princípios do novo homem. Primeiro princípio: o mestre. Estaremos a meio da noite, não percebendo exatamente a que horas. Já estaremos para lá das 4. E alguns dos galos da vizinhança divertem-se a anunciar a alvorada num cânone cada vez mais sonoro. Um chão branco alvo apresenta-se à frente dos nossos olhos. Branco, que de tão alvo nos parece saído dos mármores etéreos do palácio de um imperador romano, e não deste pequeno salão térreo pintado a cal onde nos encontramos. Pendurado por 2 estreitas cordas, e exatamente no centro geodésico desta divisão, vai-se tornando visível, com a entrada da primeira luz, um quadro vazio de interior, com a resplandecente moldura bordada a dourados, quase do tamanho de uma porta. No seu interior vazio, apenas a memória de um quadro há muito tempo perdido, ou vendido para acudir uma qualquer aflição de um dos senhores da casa, a seu tempo mais preenchida e mobilada por madeiras exóticas importadas das Guinés e da Índia. Estamos todos como que à espera que algo aconteça. Acontece. Entra-nos Isaac, ainda a ajeitar o gibão negro e a gola branca, que sabe, hoje, obrigatoriamente, ter de usar. Dirige-se ao espaço vazio que a moldura permite e coloca-se num enquadramento de retrato. Senhor de si próprio, aguarda que algo aconteça. Acontece. Começa o sol com o seu nascimento, num cânone de vozes luminosas. Santa é a verdadeira luz. A cerimónia do dar à luz está a decorrer mesmo à nossa frente.
numa encenação do astro-rei, com a interpretação da personagem masculina presente, partilhando assim a assinatura autoral do momento. Só falta uma coisa: a anunciar a entrada triunfal da luz do astro-rei, ouve-se o som do rei do novo mundo. O chamamento do pavão real, habitante dos jardins de uma casa vizinha, ouve-se agora em todo o pequeno salão. Os princípios começam finalmente a acontecer. Os princípios do novo homem. Primeiro princípio: o mestre. Estaremos à meia da noite, não percebendo exatamente a que horas. Já estaremos para lá das 4, e alguns dos galos da vizinhança divertem-se a anunciar a alvorada num cânone cada vez mais sonoro. Um chão branco alvo apresenta-se à frente dos nossos olhos. Branco, que de tão alvo nos parece saído dos mármores etéreos do palácio de um imperador romano, e não deste pequeno salão térreo pintado a cal onde nos encontramos. Pendurado por duas estreitas cordas, e exatamente no centro geodésico desta divisão, vai-se tornando visível, com a entrada da primeira luz, um quadro vazio de interior, com a resplandecente moldura bordada a dourados, quase do tamanho de uma porta. No seu interior vazio, apenas a memória de um quadro há muito tempo perdido, ou vendido para acudir uma qualquer aflição de um dos senhores da casa, a seu tempo mais preenchida e mobilada por madeiras exóticas importadas das Guinés e da Índia. Estamos todos como que à espera que algo aconteça. Acontece. Entra-nos Isaac, ainda a ajeitar o gibão negro e a gola branca, que sabe, hoje, obrigatoriamente, ter de usar. Dirige-se ao espaço vazio que a moldura permite e coloca-se num enquadramento de retrato. Senhor de si próprio, aguarda que algo aconteça. Acontece. Começa o sol com o seu nascimento, num cânone de vozes luminosas. Santa é a verdadeira luz. A cerimónia do dar à luz está a decorrer mesmo à nossa frente, numa encenação do astro-rei, com a interpretação da personagem masculina presente, partilhando assim a assinatura autoral do momento. Só falta uma coisa: a anunciar a entrada triunfal da luz do astro-rei, ouve-se o som do rei do novo mundo. O chamamento do pavão real, habitante dos jardins de uma casa vizinha, ouve-se agora em todo o pequeno salão. Os princípios começam finalmente a acontecer. O princípio das coisas é o título da nossa história. E que belo título é!
Tínhamos mais, como os princípios da nobreza ou os princípios da loucura. Mas como todas as histórias precisam de apenas um título e de um princípio apenas, ficámos por este. O princípio das coisas. No princípio, o Senhor criou os céus e a terra. A terra era vazia e sem forma, e havia trevas sobre a face do abismo. Mas o Espírito do Senhor pairava sobre a face das águas. Disse o Senhor: haja luz! E houve luz. Viu o Senhor que a luz era boa e separou a luz das trevas. E o Senhor chamou à luz dia e às trevas noite. E foi a tarde e a manhã o dia primeiro. Este foi o princípio das coisas. O princípio é sempre o problema das coisas. Há problemas grandes e grandes problemas. Menores não os há, porque quem vê problema vê-o sempre a partir da lente da sua própria dúvida. Chamar-me um filósofo, mas não sou. Mil perdões, sou apenas eu, lá como me fizeram. Já a minha mãe dizia: saíste-me cá um filosofador. Mas quem sou eu? E assim, chegou o momento de vos apresentar as personagens da história. Eu. Serei servo ou senhor? Sim e não. Sirvo o meu mestre e nisso sou servo, mas sou senhor do meu próprio destino. E isso é de nobre, das nobrezas mais altas, das que pensam pelas próprias cabeças. Penso muito. Esse é o princípio das coisas, como direi muitas vezes ao longo da história. E que comprida ela será. Injustamente comprimida pelas omissões contidas, pelos vazios de explicação que irão encontrar, mas, sobretudo, pela falta de justificações que os factos apresentados irão conter. Mas voltemos à apresentação das personagens. Facto. O facto é que aqui me encontro à espera do meu mestre. Que ele acorde e que neste, entretanto, crepúsculo de liberdade em que as suas ordens ainda dormem, Senhor sou eu, Senhor do tempo e da história que vos estou a contar. Isaac, o meu gibão onde está? Como dizia, porque a luz não penetra muito fundo na profundeza das águas, um organismo que necessita de luz terá sempre de viver perto da superfície. Trago-vos assim à luz. Estamos em Lisboa, nestes dias capital do novo rei, que para aqui carregou toda a sua corte de espanhóis, e tantos são eles. Isaac, por que não me trocaste as águas? Este é o nosso novo Senhor, e é ele que devemos seguir as suas considerações reais, mas como imagino dormente também e ainda por estas horas matinais, a ele me substituo como o meu e vosso Senhor absoluto. Isaac, por que não me trazes Senhor das ruas desta cidade e de suas casas, Senhor de todos os súbditos crentes e novamente crentes, Senhor das naus ancoradas, Senhor dos rios e das terras por descobrir, Senhor dos novos territórios, Senhor dos escravos, Senhor absoluto, que sobre vós reina com a sabedoria do Senhor Deus lá do alto. E assim, meus senhores, esta é a trama, o cenário e as personagens do princípio das coisas. Mas não tenham dúvidas, serei um Senhor misericordioso, benevolente com os frágeis de nascimento e cuidador dos mais pobres dos pobres, Senhor de todos os meus exércitos, mas também Senhor de todos os meus enfermos, Senhor da vossa redenção terrena e da vossa ascensão aos céus, Senhor da terra e dos céus, Imperatora da vontade dos povos e das ciências do poder. Senhor, Senhor vosso serei. É isto que dirias aqui? Sim, Senhor. Segundo princípio: o servo. Este é o princípio das coisas. Que poderei eu fazer? Das 1143 pessoas com que me cruzei na manhã de sábado na Babel da Rua Nova dos Mercadores, o mestre tinha de ser a única que me fez virar a cara.
Nem judeu, nem africano ou cristão novo me perguntou fosse o que fosse. Nem para comprar ou vender me deram atenção. Isaac não repara, mas o mestre começa agora a aproximar-se de si. Tem exatamente as mesmas roupas de Isaac, mas usa uma espécie de ligadura branca na cabeça. Avança-as a recuas, com a ajuda de um espelho, até ficar demasiado perto. Isaac começa a imitar a voz do mestre, no primeiro diálogo que alguma vez tiveram. Onde ides? Senhor, vou terreiro ver as galés que chegaram na primeira maré do dia. Escusas de lá ir, aqui me tens. E quem sois vós? Teu novo mestre, e desde já passas a ser meu servidor. Onde está o rei que me arranjará um cargo nas Américas? Queres ver o espanhol? Segui as ruas inclinadas até ao cimo do Morro de São Vicente e lá o encontrarás por detrás de um exército de cortesãos e serviçais. E quando lá chegares acima e te servirem um repasto de boas-vindas, lembra-te de lhe dizer que o Isaac não alegrará mais o seu povo. E quando desceres ao passo da ribeira, saltitando entre poças fétidas e excrementos de animais reais, rua a rua, hás de ver-me em várias delas, junto ao chão como um fiel mendigo ou junto às janelas como uma donzela em perigo. Mas serei sempre eu, o teu Isaac, prostrado ou elevado, serei sempre eu curvado às tuas benesses senhoriais. Minha mãe batizou-me de nome logo cedo. És erva daninha, Isaac, só cresces onde te apraz. Mas também serás sempre erva comestível para homens e bestas, por isso sobra-te a alegria de nos poderes alegrar a todos. Isaac, o meu gibão, onde está? Tem no posto, senhor meu mestre. Isaac, onde está o meu beijo matinal? Senhor, aqui em frente a toda esta gente, não me parece a melhor das decisões. O meu beijo? Seja. Ai, Isaac, acorde-me! Eu não vejo nada! É passageiro, senhor. Não são necessárias palpitações. Largar-me a entrada, mulher! Já vos disse 1143 vezes que esta é a janela que está a serventear todo o salão. E levai a vossa tapeçaria, par Deus! O mestre vai se aproximando da luz, que lentamente volta a inundar as paredes caiadas do salão, e faz por se sentar, até que Isaac lhe coloque banco de madeira por baixo. Está de costas. Eu tive um sonho, Isaac. Sonhei que tu eras o mestre. E eu discípulo. Nele, no sonho, vi a última cena da minha tragédia que de tão bela me fez sonhar imediatamente lágrimas verdadeiras. Vivia aprisionado no quadro de um mestre renascentista muito conhecido, que agora não me lembro o nome. Tudo era belo e leve, como deverá ser no fim das coisas. E das belas coisas, um quadro é uma das mais. Esta bela coisa mostra-te a ti, semi-escondido por um pano, enquanto te preparas em frente a um espelho de latão polido e iluminado pela única vela que habita o canto superior da composição. Eu estou perto e olho-te com admiração. Este nosso quadro é único na forma e no conteúdo. Retrata um mestre, enquanto um discípulo lhe conta histórias para o entreter. E que histórias devem ser, por face e por olhar. Este não é um momento qualquer. É o momento que precede a chegada da formosa morte ao leito de um moribundo. E o moribundo que lá está sou eu.
Tenho medo de morrer, Isaac. Não ides morrer agora, senhor. Bem sei! Por quem me tomas? Pede à mulher lá de cima que me prepare um bom caldo de galinha. Acordei cheio de nica e quero ir ao passo hoje. E no passo todos têm a barriga cheia de alguma coisa. Teresa. Chama-se Teresa. É a dona deste palacete transformado em miserável hospedaria onde nos encontramos. Isso que me interessa! Corre lá acima que já sinto as entranhas. Abre espaço para acomodar essa galinha cozida. Assim seja, senhor. E com que deverei pagar esse maravilhoso repasto cozido? Como sempre, vais à minha bolsa e retiras as moedas de lá de dentro. Terceiro princípio: a guerra. E saiu. Também eu já quis sair, mas já não podia. Vira-se para nós e retira a ligadura branca que tinha na cabeça. É como Isaac, mas muito mais velho. É como Isaac, mas esconde uma ferida aberta na cabeça. É como Isaac, mas usa muito mais maquilhagem, o que quase lhe esconde a verdadeira idade. 34. Muitas eram as consequências da minha vontade, e muitas vezes ao homem apenas resta aceitar as consequências dos seus atos. Entrar em paz com a sua consciência e aceitar os moldes da realidade como eles se nos apresentam. Mas não há lei física que proíba a melancolia. Foi no duelo que criei a fuga para os lugares mais longínquos que consegui. Parece que feri um nobre homem que de mim exigiu mortes e decepantes consequências. Também não há lei física que proíba a pontaria. O mestre ilumina-se na descrição seguinte. No final da batalha, na tarde do dia 7 de outubro, o mar era vermelho de sangue, em todas as léguas que se podiam ainda ver. Quando as duas forças colidiram, navios contra navios, os soldados trocavam de embarcação empunhando espadas, lanças, com setas a voar ao lado das nossas cabeças, canhões, mosquetes e arcabuzes, uma sinfonia de explosões de luz vermelha, sons brancos e fuligem negra. Sete 7.500 companheiros mortos. 12.000 escravos cristãos libertados, 30.000 turcos mortos, 4.000 deles escravos nas galeras. Nisso, a lei física da matemática ficou rainha absoluta de Lepanto. Tive sorte. Ou, como diriam os otomanos,
apenas fiquei ferido do meu lado esquerdo. E esta mão inanimada ficou. Mas nem por isso o banco de Lepanto deixa de celebrar todos os anos o dia da Nossa Senhora do Rosário. Dei por mim sem conseguir sair e por lá fiquei cativo na Berbéria durante 5 anos. E deles direi nas minhas memórias que bons inspiradores foram elas. Dei por mim sem conseguir sair. Merecia captura e lá encontrei um irmão meu. Não me dirigiu palavra nesse tempo todo. Nada, nenhuma palavra em tempo nenhum. Mais uma consequência. Não foram maus os meus captores, fazendo da minha aventura uma estadia prazerosa por vezes, vista tão grande ser a sua biblioteca de títulos. Lá me dei a partilhar cela com um erudito muçulmano, também cativo da batalha por lutar pelos seus interesses com a Liga Santa. Dias e noites ele me conta histórias de engenhosos fidalgos e cavalarias das antigas Espanhas e planícies europeias. Historiador, fantasiador ou inventor de histórias fantásticas, Cid Ahmed Benengeli abre janelas dentro de mim, transformando o mundo em algo muito maior do que até aí.
O quê? Isso não é verdade, Cid! E ajoelho-me já a vossos pés, e nunca de onde estou me levantarei, valoroso cavaleiro, enquanto vossa cortesia não me otorgar o dom que vos peço, que redundará em vosso louvor e em proveito de todo o género humano. E assim digo que a mercê que vos peço e que a vossa liberdade me afiança é que amanhã mesmo me haveis de armar cavaleiro para poder, como se deve ir por todas as 4 partes do mundo, em busca de aventuras em proveito dos necessitados, como incumbe à cavalaria e aos cavaleiros andantes. Não estou louco, sim! Não! Vejo todo o mundo aqui como se lá estivesse eu e mais 3 companheiros. Não ficará um gigante de pé, nem pelas barbas da Madiz de Gaula, nem pelo Cosselo de Palmeirim de Inglaterra. Eu não vos permito essa desconfiança. Mas mais mouros cativos e carcereiros havia, e todos eles me forneceram janelas sobre a forma mágica de 2 palmos de papel impresso. E em todas elas eu entrei em viagens que me levariam até aos confins da terra e dos céus, porque esse é o fim das coisas, se eu me deixasse ir com eles. A viagem é o ato mais patriótico do homem. Quando nela entramos, nela levamos a nossa pátria. E no regresso à pátria, a ela regressaremos sempre. É como entrar na horta de Flérida. Era el lugar que más se tenía en aquella casa y para donde se guardaban todos los autos y ceremonias grandes que en ella se habían de hacer. Lá acontecem os banquetes e bailes celebrados depois das bodas dos principais cavaleiros e damas. Acabado el comer, que duró mucha parte del día, lo más que quedaba se gastó en danzas a la manera de Grecia, a donde danzaban los novios, algunos o casi todos con menos aire que alegre. Mestre. 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 Não, Isaac. Agora o mestre és tu. Só se for mestre de subir e descer escadas. Obrigou-te novamente a prometer pagamento? Uhum. Teresa é mulher astuta. Preciso que me prepares. Não estou capaz de enfrentar o rei nem em Vénia, quanto mais no frente a frente. E, Isaac,
Sim, senhor. Prepara-me ao som daquela prosa cavaleiresca maravilhosa que te ensinei. Que se atreve com garça guerreira, peligros espera, peligros espera, al con que se vuela. Con garza porfía, casarla quería y no la recela, mas quien no se vela con garza guerrera, peligros espera, la casa de amor es de altenaría, trabajos de día, de noche dolor, al con cazador, con garza tan fiera, peligros espera, peligros espera. Não me lembro de te ensinar esta. Não me tinhas dito que agora seria eu o mestre e vós o servo. Considerei esta a primeira das lições. Estás pronto a enfrentar o calor lisboeta? Meu caro, se conhecesse a terra de onde vim, não me farias essa pergunta. Saiamos. Quem era a prosa? É de um dos nossos mestres, dramaturgo de alguns episódios teatrais. Vivo? Dos tempos do avô, de sua excelentíssima e nobilíssima senhoria católica, o excelso e prudente rei imperador das Espanhas, Portugal, Algarve, Flandres, Milão e dos territórios da Índia, do Oriente e do Ocidente. Quarto princípio. A fortaleza. E saímos mesmo. Foste tu ou eu na frente? Não me lembro. Nesse momento eras tu mais mestre do que eu. Ambos discípulos do mesmo caminho. Como quiser. Então fui eu na frente. Certamente sim! Saímos pela porta traseira do salão-alvo onde nos encontrávamos. Saindo para a rua, à maneira espanhola, decididos a encontrar rápido caminho, misturados por entre a multidão com os que seguiam para as obras do Palácio dos Mendonças e com os crentes da Romaria a Santo André. Aqui terão de imaginar o percurso percorrido do sítio onde nos encontramos até às portas do Paço da Ribeira, onde pela 1000ª, 100ª, 43ª vez nos foi vedada a entrada. Já estás a contar o fim. In finis veritas. Inventaste isso agora. Mãos nas portas de pinho carcomidas pelos bichos do tempo, ferrolho puxado para dentro e estamos cá fora, mesmo no pico das horas do Ferragosto. Esqueceste de dizer que as empurraste. Ao embate do calor, sobrepõe-se logo a força com que as pálpebras se forçam a fechar. Nada a dizer? Não, continua, vais muito bem. Alvos da proteção matinal dos telhados de Teresa, estamos agora orgulhosos, lado a lado, a olhar para a ribeira que escorre mais líquido humano que líquido aquoso. Por cima das nossas cabeças, a nuvem de pó que a todos, ricos, pobres, cabeludos e descabeçados, envolve como coroa da nossa existência. Olhos cerrados, avançamos a muito custo os primeiros metros da ribeira que a Senhora do Monte nos enquadra dia e noite. No céu como na terra, as almas encaminham-se todas na mesma direção, a da cidade.
À nossa frente, e pela vantagem do estio já ter secado as lamas que as hortas de Lisboa produzem com abundância, está o caminho. Desculpe interromper, mas tenho de dizer coisas sobre a Teresa. Tenho medo dela. Medo de Teresa. Sim. Tenho pesadelos com ela em cima de mim, usando-me como um corcel selvagem que tem de ser domesticado, rebaixando-me a masculinidade ao ponto de a ver desaparecer à frente dos meus olhos. Continua. Ela começa sempre por se aproximar de mim, com a candura de uma menina que procura conforto. Mais próxima, até me tocar nas mãos, suavemente dizendo: és um lindo menino, um lindo menino. Continua. Mas assim que ela me agarra pela mão, a voz muda-se e transforma-se numa bola de gordura que me absorve e absorve, até reparar que me monta como uma amazona montaria um corcel selvagem. És o lindo corcel! O meu corcel! À espera de ser domesticado? Sim, isso! Também sonhas com ela? Não, senhor, já me deixei de sonhos desses. Seguras-me na mão. Tem medo? Com a tua mão, não. Vamos. São tantas as pessoas que nos olham. Senhor, já viu como nos vestimos à espanhola? E assim passámos o postigo de Santo André, de mãos dadas e vestidos à espanhola. O mestre a sonhar de olhos abertos com o peso de Teresa na sua virilidade masculina. E eu apenas a querer chegar ao fim deste princípio. Isaac, que monumento é aquele no topo da encosta? É um monumento à riqueza dos Agostinhos, onde muitos nobres se vão a deitar na eternidade. Diz que a Nossa Senhora da Graça apareceu a uns pescadores de Cascais e que aí a foram pôr a repousar. Esta senhora deu a Dom João as sortes de Aljubarrota e é por isso que os soberanos aí vão todos os anos em procissão. Mas imagino que o vosso senhor não vá manter esta tradição. Mas digo-vos, senhor, que me arrepia esta conversa tão pouco unificadora dos povos ibéricos estar a aparecer-nos aqui, a parte de São Martinho, mesmo junto ao tal Paço do Limoeiro, onde um famoso conde, amante de rainhas, desapareceu deste nosso mundo com 2 fortes bastonadas e uma queda aparatosa. Mas pelo menos andamos em calçada, Isaac, que aquelas poeiras já me faziam. Senhor, não aglomere as letras do meu nome em voz alta nestas ruas de hospícios que auxiliam homens e mulheres que, tendo tido o seu momento de honra, agora aqui estão caídos na penúria. És crente? Prevenido, senhor, e muito crente no infinito, que as ideias e as opiniões dão a volta ao universo para voltarem ao ponto de partida e nos morderem sempre as canelas. Ainda bem que nos abençoa com a sua sombra máter a nossa Santa Sé e assim nos afasta das trevas dos caídos em desgraça do vá-se lá saber porquê. Esta rua cheira muito a peixe. Entremos assim nas fábricas das canastras, que são como bandejas de prata para os peixes do rio e para os mironos que o querem comprar. Senhor, aqui podereis aglomerá-lo e até gritar o meu nome em voz alta, que aqui somos todos irmãos de armas das nossas próprias bondades. Esse é o princípio das coisas, mas passemos a portagem que já tenho a barriga a dar horas. Peixe frito!
Peixe frito naquela tenda onde o meu frigideiro favorito faz reviver as espécies mais mortas da outra margem. Aqui teremos de imaginar os aromas do interior da cidade e do terreiro do Paço. Aromas marziantes da evidente maré baixa nesse momento do dia. Aromas de dezenas de azeites a fritar inúmeras espécies de peixe de mar e rio. Aromas de fruta maturada e legumes em início de fermentação, misturados com os aromas humanos de milhares de almas que se movem inadvertidamente no pico do verão. Teremos de imaginar também as reações do meu mestre, espanholado, avesso aos suores piscícolas e às artes piscatórias no geral. No rio, senhor, as exóticas faluas com velas brancas lembram mais o mar Índico que o mar Tejo. Aqui está o terreiro. Espaço aberto de homenagem aos protegidos pelas sombras, aos queimados pelo sol, num ajuntamento de terra, mar e natureza humana, que a todos nos coloca na mente de um viajante de paragens exóticas dos sulos, dos mundos conhecidos e ainda por conhecer. Aqui há mais como nós. Mestre, imaginava-o adormecido pela cidade. Extasiado pela tua capacidade de orientação. É este o Paço da Ribeira? Sim, foi aqui que o avô do espanhol mandou construir, por cima dos armazéns da Casa da Índia. E ainda por cá está. E que velho deve ser. Oh, mestre. Brinco, Isaac, brinco. Olha, acordou. Quinto princípio. A prova. Onde estamos? Entra um mestre, como que seguido sempre por Isaac, que numa meia elipse perfeita se coloca logo no seu encalço, no preciso momento que este lhe estende o braço em busca de apoio. Amanhã voltamos lá. Voltaremos sim, senhor. Mas agora deveis descansar. Vou pedir a Teresa que vos deixe fazer a siesta no terraço. E achas que ela me arranja umas folhinhas de erva santa? Posso pedir? Ou então arranco-as eu do quintal. Mas não devereis mascar das verdes, senão não tereis descanso matinal. Tens razão. Tens sempre razão, Isaac. Tu és o mestre e eu discípulo. Como quereis, senhor. Como se o acompanhasse fisicamente, o mestre avança para o piso superior, apoiado numa ajuda invisível. Sozinho, Isaac avança até ao pequeno banco de madeira, anteriormente trono do mestre, que nos coloca mesmo à frente dos olhos, e dele retira, através de uma bolsa interior, um livro já muito usado. Senta-se, verificando se alguém o possa estar a espiar, avança para a janela e encerra-a da possibilidade de observação da rua. Acende uma pequena vela usada e começa a ler do livro. Nenhum dos sentidos nega o infinito, pois não o podemos negar, visto que não compreendemos o infinito com os sentidos, mas como os sentidos são por ele compreendidos e a razão vem confirmá-lo. Somos obrigados a admiti-lo.
De resto, se considerarmos bem, os próprios sentidos o põem infinito, porque sempre vemos uma coisa compreendida noutra e nunca percebemos nem com os sentidos externos, nem com os sentidos internos uma coisa não compreendida noutra. Pelo que vemos, portanto, devemos afirmar o infinito, visto que nenhuma coisa nos ocorre que não termine noutra e nenhuma consta que termine em si própria. É este ainda ok, mão. O que é o infinito? Alguém sabe? Sim, falo convosco, não se assustem. Esse processo não objetivo de encarar a realidade que nos rodeia. Esse é o princípio das coisas. Sempre que encaramos a realidade de frente, esta aparece-nos subitamente por trás e cheia de más intenções. Lá estás tu a filosofar, meu filho. Não, mãe. Agora estou a conversar com o público. Viram? O infinito acabou aqui. Aquela sensação de estarmos rendidos a uma ilusão fez o meu mestre sair por ali e reaparecer com um copo de vinho na mão agora. Isaac, a mulher abriu uma pipa de vinho e está a oferecê-la a quem o quiser. Azedo. O quê? Está azedo. Como sabes? Ainda não a provaste? Próvio. Tens razão, está azedo. Como sabias? Não sabia. Vou mandar lá a cara daquela bexigosa. Isso, fazer isso, mas deixei aqui o restante para uma pequena experiência que quero fazer. Como queiras, mas aquela mulher vai ouvir das boas. Teresa, chama-se Teresa. Então, a nossa experiência. Este copo contém vinho. O vinho foi aqui colocado nas melhores condições possíveis para a época em que nos encontramos. Perfeito. Então, como poderá um vinho azedo transformar-se num vinho perfeito? A resposta é de que o vinho esteve sempre perfeito e nunca azedo, mas a simples suspeita colocada fez os sentidos internos do meu mestre obrigar os seus sentidos externos a comprovar a sensação de azedo. Lá estás tu a filosofar, meu filho. Gosto de imaginar a voz da minha mãe a repreender-me de vez em quando, porque esse era o princípio das coisas. Nunca tive mãe, ou melhor, nunca me apresentaram como tal, mas tenho ideia de quem seria, porque mais razões me trouxe ao mundo. Fui servo pelos Agostinhos de São Vicente de Fora e rapidamente percebi que me deveria comportar mais como rapaz varão e menos como donzela órfã. Azedo ou não, o vinho é doce nas suas formas e far-me-á a entrar na corte em 3 tempos. Tu nunca conheceste a tua mãe, pois não? És mesmo filho de judeus, nem o nome te mudaram, esses Vicentes. Sexto princípio. O velho ator. Aqui, ao meu colo, parece apenas uma criança, sem desígnio moral ou papel social. Mas o mestre já foi outras coisas. Fez de tudo para sobreviver. Até ser um velho ator num espetáculo ambulante, daqueles que nas feiras nos fazem tirar fruta podre e impropérios aos comediantes e às aberrações que se nos apresentam como os maiores dos maiores ou os mais pequenos dos visíveis. Nesse jogo, o mestre usou a velha personagem do velho ator que aguarda a sua vez de entrar no palco. Sentado numa velha e gasta poltrona, o velho ator prepara a sua mais conhecida cena, a cena da morte em cena, sonho de muitos, mas apenas ao alcance de alguns. A morte é algo que se prepara nos teatros. Ali está ele, sentado de costas para nós a preparar a cena. Ouviu? É a cena da morte. Não me apetece. Senhor, a ninguém lhe apetece a morte, e mesmo aos suicidas a impressão com que fico é que nem esses têm a certeza absoluta até ser tarde demais. Tenho sono. Aproveite isso e coloque-se na posição dormente do velho ator. Aqui? É sempre aí.
Pois é. Lá para os confins da Ibéria, num lugarejo conhecido como São Genésio, uma companhia de atores montava uma tenda já há 2 dias, fazendo tudo lentamente para provocar na população local o desejo do que ainda não sabiam bem o que aquilo seria. Passava por ali um homem montado numa besta e, sem perguntas, ruminava sempre uma ou outra dúvida que eram logo respondidas por um dos moços que descansavam à sombra do maço. Para a recita de logo à noite. Sem responder, mas continuando a grunhir, o homem lá se ia afastando com a besta, mas também com a mensagem. Esta noite há festa em São Genésio. E a certeza de enchimento da praça estava garantida. Chegada a noite, e entre trevas e pequenas fogueiras, os homens à frente e as mulheres escondidas atrás, todos aguardavam o início da cena do velho ator. Muitos tinham ouvido falar de um homem mais velho que as pedras que se manifestava vivo pela última vez. Mas antes havia números de fogo cuspido, brincadeiras de anões, e o da chinesa, que a todos espantava com a sua flexibilidade. Mas há mulheres assim? Então não lá para as Indochinas as mulheres só conseguem fazer aquilo assim. Sentados ou de pé, os homens não sabiam se haviam de engolir ou rejeitar aquela estranha sensação de elasticidade. Um a um, o número dos atores ia-se aproximando da cena final. Um a um, os números dos atores iam-se aproximando da cena final. A morte do velho ator estava à frente de todos. Eu disse a morte do velho ator. É agora? Sim, é agora. A morte do velho ator estava à frente de todos. E Jerónimo aproximava-se da multidão. Gerúndio. Isso, e Gerúndio aproximava-se da multidão. Eu sou a morte do velho ator. Caminho no corpo deste moribundo ator e procuro luz para me iluminar o caminho. Somos dois, eu e este corpo. Estamos sozinhos neste mundo, sem princípio nem fim.
desde a primeira vez que nos vimos, sabíamos ter de caminhar para a paz, a caminho do nosso fim. Por isso, aqui chegados, nos apresentamos e nos finamos. Agora eu saio e ele corpo fica. Agora eu, morte, continuo a minha vida e ele, corpo, aqui fica morto. Cai no chão morto e nada mais acontece. Sentem a atmosfera. Aqui, o velho ator fazia gelar a audiência e o mestre era exímio nesse papel. Por receio, em compreensão ou choque, a multidão de homens afastava-se sem nunca aplaudir este momento. Por vezes, já entre as trevas, alguns fungares masculinos confundiam-se com os fungares femininos e todos voltavam às suas casas e casebres sem trocar uma palavra. Era assim a morte do velho ator. Senhor? Senhor? Senhor, podes levantar-vos, já não estás morto. Sétimo princípio: o novo mundo. Tive um sonho. Tenho muitos, mas este foi o mais estranho. Sonhei que viajava numa armada de naus a caminho do novo mundo. Uma armada muito forte e destemida, ao ponto de navegar sem medo de tempestades ou de falta de mantimentos. Éramos muitos nessas barcas, carracas e naus oceânicas a caminho do novo mundo. Éramos tantos que isso nos dava a força de uma nação multicontinental a andar por cima das águas. Éramos todos descobridores de um mundo desconhecido e inarrável, até pelos maiores ficcionistas do nosso tempo. Éramos, mas eu era sozinho da popa ao leme, sozinho no castelo da popa, em frente ao leme, enquadrado com o traquete. Seguíamos numa linha reta que a barca traçava desde o porto de partida até ao destino que sabíamos, confiantes, nos esperar no fim do ângulo certo. Aqui, o sonho parou. Fiquei suspenso nesta sensação marítima
sem direito a mudança de rumo ou de regresso à realidade fora do meu sonho. Estaria mesmo a sonhar? Ou apenas suspenso no mundo dos vivos? Não sei. Mas sei que nenhum medo me acompanhava nessa viagem em que légua após légua me aproximava mais e mais do meu destino. Elevado por esse quadro sensorial, levitei até a Gávea Grande, onde a vi pela primeira vez. Terra. Era a primeira vez que vi à minha frente a terra do novo mundo. Aqui o mestre não resiste a levantar-se lentamente para melhor ver a paisagem imaginada à sua frente, muito para lá dos limites da vista humana. Terra! 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 Desembarcámos todos de uma vez só. Toda aquela multidão estava a uma vez na praia. Marinheiros puxavam botes. Marinheiros carregavam caixas e lonas e animais. Soldados descarregavam armas e armações metálicas. Soldados prestes a disparar corriam até à fronteira da vegetação. Padres prostravam-se e agradeciam aos céus terem sobrevivido àquela travessia. E outros como eu. Mantinha a boca aberta. Toda a soma de sensações, um ato simultâneo de alegria e dúvida. Éramos muitos e tínhamos sobrevivido à travessia. Éramos muitos. Estávamos vivos e prontos para a nossa missão. Cada um saberia a sua e eu não tive dúvidas. Avancei para dentro daquele Mato Grosso, para lá da vegetação, com a certeza de que, mais momento, menos momento, me encontraria sozinho e longe daquela multidão de estranhos feitos fiéis companheiros dentro das caixas de madeira flutuante que ali nos tinham trazido. Aqueles na praia a descarregar, a guardar, a rezar. Eu ali, já suficientemente longe, sozinho. Não demorou muito.
até que deixei de os ouvir. E nesse momento eu senti-me finalmente em casa, regressado ao paraíso original, livre de qualquer pecado, livre de qualquer intenção. Estava pela primeira vez comigo mesmo. E não teve medo de estar consigo mesmo? Não, Isaac. Ali assim, senti aquilo que tu chamas o infinito. Como que um sonho. Mas não era um sonho. Era um sonho dentro de um sonho. A entrada na Sala das Maravilhas, Wunderkammer. E o que havia lá dentro da sala? Havia nela todas as verduras que num tempo semelhante ao nosso se puderam pensar e imaginar, todas postas em tão boa ordem que pareciam já ali ter nascido, com tantas e de tantas formas encaixadas entre ervas rasteiras e árvores frondosas. Ninguém as julgaria segundo a sua ordem, ou segundo a sua delicada posição no espaço, sem se deixar emergir naquela natureza majestosa e ditatorial na forma como se autoconstruiu, havendo ali nascido loureiros, medronheiros, mandarinas, pinheiros, abetos, cedros do Líbano, oliveiras e tantas mais árvores de fruto que só um pomar do paraíso pode conter. Estava eu nesse jardim quando, 2 passos mais à frente, seguindo por um carreiro ladeado de muros de pedras envolvidos em musgos e verduras, reparei nas terras cavadas e levantadas que ali pareciam estar só para regalo das árvores. Árvores que só pudessem ser felizes em jardins assim, cultivados com esse cuidado. Foi então que dei por mim numa porta realizada entre 2 ciprestes. Era ele? Acho que sim. Como é? Não sei descrevê-lo. É grande? Maior do que se consegue dizer. Sente-se. Sim. É como se estivesses dentro e fora ao mesmo tempo. Acreditas agora? Último princípio. A corte. Isaac. Isaac. E foram esses pensamentos nómadas que aqui nos trouxeram à vossa presença. Estamos na sala dos embaixadores do Paço da Ribeira, entre os passos de Portugal o mais alegre, a julgar pelos corredores e varandas que tem postos.
Aqui, a esta sala, chegámos através de vários artifícios. Primeiro artifício, o encontro fortuito com o inesperado grupo de embaixadores. Segundo artifício, serem embaixadores da Excelsa República de Veneza, acabados de desembarcar de uma viagem comercial no regresso do reino de Isabel, vestidos como nós, à moda dela. Terceiro artifício, subindo o caracol do baluarte que entra no mar, entramos diretamente no corredor das varandas, onde nenhum guarda ou portageiro nos aguardava. Neste corredor se observa o Jardim Poente, onde cresce o Laranjal do Rei, na banda do mar, e também, no lado oposto, o Terreiro Nascente, com a soma dos povos da cidade, na banda do rio. Entramos na sala grande e aqui nos aconteceu o último e o mais poderoso dos artifícios, a pertença. Em todos os palácios há um centro vivencial, não necessariamente geográfico, e neste há uma sala a que todos os documentos chamam de Sala Grande. Esta está revestida com os panos da história de Tobias, onde o pobre jovem Tobias, o protetor arcanjo Rafael, o fiel cão e o peixe capturado vão a caminho de curar a maldita cegueira que um demónio infligiu a seu pai. Neste enquadramento, eu e o mestre parecíamos pertencer ali por direito de nascença. Não sei se ele se parecia mais com um jovem com um peixe na mão, se um cão pisteiro na senda da sua presa ou um cego amaldiçoado que a todos nos esperaria em casa. Mas eu era certamente o arcanjo, quando ao primeiro olhar inquisidor do anunciador mor respondi: é um mestre! Artifícios à parte, éramos agora, por direito próprio, membros daquela corte. E como todos os membros de total direito, esperámos, como todos os outros, pela figura principal de todo aquele artifício, a concentrar os olhares no centro da sala. Lá no centro e cabeça da sala, como que coroando todo o espaço, um estrado com 4 degraus, revestido por alcatifas de ouro e seda, onde repousava, como que num altar, a cadeira real, protegida por um dossel com um rico brocado. Usando a visão periférica, conseguia ver-se no extremo oposto uma tribuna destinada às trombetas, charamelas e atabalos que, passada uma boa parte de hora, nos começaram a compor a banda sonora da encenação do Beijamão. Adentra-se o monarca na sala, vindo da esquerda, casa do rei, acompanhado por vários nobres, um gigante galgo e 2 pequenos negros, que lhe colocaram uma almofada mesmo antes do seu último passo, junto aos pés da cadeira real. Ali estava ele à nossa frente, o monarca espanhol, esquecido dos seus negros trajes castelhanos. Veste-se agora à lisboeta, com trajes coloridos por veludos verdes, damascos amarelos, tafetás escarlates, lembrando mais uma árvore exótica trazida das Américas do que um herdeiro do Império de Carlos V. Um a um, os embaixadores aproximaram-se da real figura, oferecendo as suas missivas, congratulações, obséquios e ofrendas diplomáticas, até que chegou a nossa vez. Mestre, é a nossa vez! Sim. Eu sei. Aqui, nesta parte, sem saber mais o que nos poderia acontecer, tive a constatação frugal de que não havia uma única fêmea na sala. Como todos os pares de amo, criado, mestre e discípulo, também eu me deixei ficar a uma distância segura do estrado para onde se dirige, como uma estátua do deus Apolo a caminho do Monte Parnasso, o mestre. Para mim, nestas coisas da proximidade cortesã, o princípio das coisas é a distância de segurança medida com a proximidade protocolar de um braço humano. Mais coisa, menos coisa. Encostada à multidão estou eu, quando vejo o mestre receber o movimento afirmativo do monarca. Nunca o tendo visto antes e sabendo que nunca mais o veria, há qualquer coisa de frágil na forma como o peso da cabeça de um monarca assenta no pescoço de um monarca, fazendo do afirmamento ou do assentimento um gesto particularmente lacrimoso. Sim,
Este vosso Isaac chorou de emoção ao ouvir a voz sussurrada do mestre a chegar aos meus ouvidos. O cargo nas Américas está garantido. Contiveu a força da emoção, evitando gesticular para lá das distâncias protocolares de uma sala cheia de embaixadores, mas não deixando de imaginar a maresia das praias das ilhas do Novo Mundo. E como ainda éramos membros de total direito, esperámos como todos os outros por todos os pedidos de benesse ao monarca. E tantos foram. Não vais contar isso agora, pois não? Acabei de garantir um cargo nas Américas. Não, senhor. Só talvez aquela história na cidade de Nápoles, onde os venezianos queriam garantir um posto comercial. Isaac, continua a nossa história, essa sim, importante ser contada. Sim, senhor. Amos à espera no grupo dos amos, criados à espera no grupo dos criados e nenhuma fêmea na sala. Aqui tinha fechado os olhos de satisfação e enquanto decorria o discurso aportuguesado do monarca espanhol sobre a impressão que lhe dava centenas de galeras e caravelas vistas de um pórtico da Almada, comecei a imaginar que nos serviam água do Ganges, logo seguida de água cristã do Tibre, para compensar a ingestão da do rio Herege. É este o fim do discurso? Sim, é. Estaremos outra vez a meio da noite. Não percebendo exatamente a que horas, já estaremos para lá das 4 e alguns dos galos da vizinhança divertem-se a anunciar a alvorada num cânone cada vez mais sonoro. Um chão branco alvo apresenta-se à frente dos nossos olhos, branco que de tão alvo nos parece saído dos mármores etéreos do palácio de um imperador romano, e não deste pequeno salão térreo pintado a cal onde nos encontramos. Pendurado por duas estreitas cordas, e exatamente no centro geodésico desta divisão, vai-se tornando visível, com a entrada da primeira luz, um quadro já não vazio de interior, com a resplandecente moldura bordada a dourados, quase do tamanho de uma porta. No seu interior, agora, um retrato de um mestre que ouve histórias de um servo para o entreter. E que histórias deverão ser? Por face e por olhar, este não é um momento qualquer. É o momento que precede a chegada da formosa morte ao leito de um moribundo. Isaac, aquele que há de finalmente rir, ri mesmo e termina com uma gargalhada, com o mestre a tentar acompanhar a sua alegria. Estamos a sonhar de olhos abertos, senhor. A anunciar a entrada triunfal da luz do astro-rei, ouve-se o som do rei do Novo Mundo. O chamamento do pavão real, habitante dos jardins de uma casa vizinha, ouve-se agora em todo o pequeno salão. Os princípios podem finalmente deixar de acontecer. Destruir! Destruir! Vocês são... Será?
Isaac, seremos sempre destruídos pela sensação de não sermos grandes o suficiente.